聴者の皆さんおはようございます。毎回動画見に来てくださってどうもありがとうございます。Deixa eu contar uma treta que eu tive com um japonês. Era um conhecido, né? Um japonês conhecido. Ele tinha vindo pedir opinião para mim. Na verdade, ele pediu uma opinião séria, na verdade, né? Dizendo que tinha sofrido um acidente no estacionamento de um conveniência. Uma japonesa veio correndo com o carro, entrou correndo com o carro dentro do estacionamento do conveniência, onde o carro dele estava parado, e ele estava parado de frente com o carro dele, né? Tipo no capô, quase de frente, quase sentado, escorando no capô do carro dele. Aí veio essa japonesa correndo e chocou, prensando ele no carro, entre o carro dela e o carro dele no capô. O que aconteceu? Ele, na versão dele, machucou a coluna, né? Aí ficou caído ali. Aí pronto, aí ele pediu para a japonesa chamar a polícia veio. Aí ele disse que a polícia, não, vamos levar você para o hospital, você está machucado. Aí ele parou, não, espera um pouquinho, acho que vou melhorar, daqui a pouquinho, se eu não melhorar eu vou para o hospital. Aí ele falou assim para a polícia, quer dizer, demorou para ir para o hospital. Foi 6 horas depois do hospital, depois do ocorrido, né, segundo a versão dele, né. Bom, aí ele dizendo que devido a esse acidente que sofreu, colocou pino na coluna, tudo, né, aí ele tava pedindo Ichokuen, 6 milhões de ienes de indenização da seguradora referente ao acidente que aconteceu com ele, né. Aí pronto, aí ele estava movendo um processo no tribunal. Resumindo, o processo no tribunal ele perdeu. E tinha 100 milhões de ienes que ele estava precisando pedir indenização, ele perdeu. Aí ele veio só pedir uma opinião minha, né? Esse japonês besta. Ele veio pedir uma opinião pra mim referente ao que eu achava do processo dele, referente ao caso dele, né? Aí eu falei assim, aí eu olhei o processo, olhei assim, eu posso olhar mesmo o processo? Eu posso, pode. Aí eu olhei, ele permitiu que eu levasse pra casa o processo, tava bem grosso a decisão do juiz. Aí eu olhei lá, li. Aí no outro dia eu devolvi pra ele, né? Nossa, que caso cabeludo. Aí ele chamou eu pra tomar um café, né? Aí fomos tomar um café. Aí você viu o processo? Eu falei, eu li o processo. Nossa, mas tudo que tá escrito lá no processo é verdade? Eu falei pra ele. Aí ele falou, é verdade. Nossa, mas o que tá escrito lá no processo tá falando mal de você, tá ruim, tá desfavorecendo você no processo. Mas e eu sem tentar adentrar, né, no assunto do processo, querendo que ele falasse da boca dele, né? Referente ao conteúdo do processo. Mas tudo que tá falando lá no processo é verdade? Eu dando volta assim, ele falava verdade. Nossa, mas tá falando muito mal de você no processo, o juiz. Mas é verdade. Nossa, mas no processo tá dizendo que a pessoa que bateu no seu carro, você disse que a outra japonesa bateu no seu carro. Uma japonesa bateu no seu carro, mas lá no processo está dizendo que é a sua amante. É verdade mesmo? Era sua amante? Aí ele começou a chorar pra mim, gente. Começou a chorar dizendo, é verdade, era minha amante. Eu tava totalmente ruim. Cara, você tá errado. Eu falei pra ele, nossa, eu menti pra minha esposa. Eu falei que lá pras 2 horas da manhã eu queria comprar um cigarro no conveniência. 2 horas da manhã eu saí pra comprar cigarro, eu disse pra minha esposa. E eu fui encontrar com a minha amante.
E no processo desse jeito, no processo tá escrito lá que você disse para sua esposa que você ia comprar cigarro, mas na verdade foi encontrar com a amante 2 horas da manhã no estacionamento do Conveniência. Aí lá no processo tá dizendo que você inventou o acidente, que ela bateu em você. Mas isso é verdade mesmo, isso é verdade. Ele falou, ai Marcos, é verdade, ai, que vergonha, eu fui ruim, a minha esposa não tem nada a ver com isso, nossa, minha esposa é inocente. Poxa vida, e no processo está dizendo que sua esposa só ficou sabendo do processo, que ela era amante, que você foi encontrar com a amante, devido ao processo que a amante moveu contra você. No processo, gente, no processo ele tinha essa amante, né? E essa amante ele precisou de 10 milhões de ienes, né? 10 milhões de ienes emprestado. Essa amante japonesa emprestou 10 milhões de ienes para ele. E só que passou um tempo e ele não devolveu. E ela foi cobrando ele e ele não devolvia. E como ele não devolvia, ela entrou com o processo para devolver o dinheiro. Então ela entrou com o processo para que ele devolvesse os 10 milhões de ienes. E se ele não devolvesse, ela vai dedurar que aquele acidente que a gente combinou lá aquele acidente que aconteceu lá no Conveniência, no estacionamento do Conveniência, é tudo mentira, a gente que combinou. Ela disse que ia dedurar ele desse jeito. E é no processo que ela estava cobrando ele dos 10 milhões, que ela abriu um processo civil para cobrar os 10 milhões dele, que é nesse processo que ela conta que o acidente de carro que aconteceu numa loja de conveniência, num lugar tal, na cidade tal, era mentira, porque é ele que combinou comigo, ela dizendo no processo que ele combinou com ela para extorquir a seguradora dos 100 milhões de ienes. 100 milhões de ienes de injeção para extorquir a seguradora. Aí isso veio tudo à tona no processo. Um processo encontrou com o outro dentro do tribunal, gente. Aí veio a mentira. A mentira veio à tona. Quer dizer, não adianta nada você mentir. A mentira vem à tona depois. Ele enganou a esposa, dizendo que vai comprar o cigarro, sendo que ele ia encontrar com a amante. Só que com essa amante, ele combinou que vamos montar um falso acidente. Você encosta aqui no carro, aí nós fingimos que você bateu em mim e machucou minha coluna. Aí vamos colocar pino, inclusive o pino que ele já tinha na coluna era de um acidente de trabalho há 4 anos atrás do ocorrido, do falso acidente dele, né? Que daí então veio à tona na decisão do juiz, tudo provando lá que esse acidente, que esses danos na tua coluna que você está dizendo que aconteceu, esse espino que colocado na tua coluna que você está dizendo que aconteceu, foi exatamente há 4 anos atrás, com um acidente de trabalho que aconteceu com você, e onde você foi operado no hospital tal, e colocou o pino nesse hospital. Aí veio tudo à tona no processo, isso o juiz rebatendo o processo dele de pedido de indenização, dizendo que aquele acidente que ele disse que aconteceu no estacionamento do Combini é falso. O juiz acusando o processo dele como fraudulento, que fala, né? É um processo falso, e esse acidente que você acusa ter ocorrido é um acidente falso. Inclusive você pode estar prestes a ser processado criminalmente por falta de testemunho, por falta de você falsificando uma informação.
falsificou um acidente, quer dizer, não existiu um acidente, você quis falar que aqui houve um acidente, então isso é crime. Então o juiz então deixou anotado também isso na decisão dele, dizendo que ele vai ser processado referente a falsa informação de acidente, né? Isso vai virar um processo criminal contra ele. Aí, inclusive, como esse processo veio à tona no tribunal e o juiz disse que não era compatível com a ferida que aconteceu nele, com aquele acidente, não é compatível. Tanto é que quando o carro, eu já explicando tudo na decisão, porque eu li lá no processo, né, dizendo que quando o carro veio, bateu em você, a sua espessura, a sua estatura, altura, né, você mede tanto de centímetros, o juiz colocou assim. Tanto que se batesse o carro assim, você logo ia bater assim, ia bater tua cabeça logo no vidro aqui. Só que não chegou nem a bater. Isso o juiz fundamentando em metragem, em centímetros, se aquilo que ele disse não tem lógica, porque a estatura dele não é compatível, teria que ter amassado o carro assim, mas o carro não amassou. O juiz foi colocando assim na sentença. Gente, foi algo bem cabeludo assim. E outra, aí o juiz escreveu também que nesse estacionamento desse conveniência, ele disse que na versão dele tinha um caminhão do lado direito, e nesse dia não tinha nenhum caminhão, não cabia nenhum caminhão ali, porque não tinha espaço para entrar um caminhão do lado direito. Então é mentira a versão dele também, que tinha um caminhão ali do lado direito. Um monte de coisa que ele falou que tinha, e no processo deu para entender que não existia. Então praticamente tudo que ele acusava que o acidente que aconteceu ali foi o causador dos danos na coluna dele, por isso que ele estava com aquela deficiência e usando muleta. Por isso que ele estava exigindo um uso Ethiocoin, 100 milhões de ienes de isenção da seguradora do carro. Então o juiz considerou inválido o pedido dele e indeferiu o pedido de indenização por ser caluniosa contra a seguradora, dizendo que aquele acidente não aconteceu, e ele mentiu que aconteceu, sendo que ele pode ser processado criminalmente por estar inventando o processo. Na sequência, gente, como ele perdeu o processo, né? Ele chorava na minha frente, ele chorava, e eu falei, pô, tá, isso você também é fogo, hein, irmão? Fazer isso daí, pô, você traiu sua esposa, pô. Pois é, eu traí minha esposa, eu tô errado. Ele chorava pra mim. Ele pedia desculpa pra mim, você que pediu desculpa pra sua esposa. Eu falei pra ele, pô, mano, você é besta, pai. Aí o que aconteceu dos dias seguintes, cara? Aí passou um dia, 2 dias, aí daqui a pouco ele me ligou um dia pra tomar um café, né, comigo. Tomar um café. Aí eu fui tomar café com ele, né? Ele deve estar tudo arrependido, pensei, né? Aí ele marcou um dia pra tomar um café. Aí fui tomar café com ele. Aí ele veio com 2 sacolas, uma sacola grandona. O que é essas 2 sacolas grandonas? Aí nós sentamos lá no fundo, numa cafeteria, bem lá no fundão, né? Aí ele pediu café pra nós, pediu café. Aí ele mostrou a sacola, abriu as 2 sacolas pra mim. E eu mostrou o conteúdo da sacola. Que é isso? Falei pra ele, que é isso? Tinha 50 milhões de ienes dentro das 2 sacolas, gente. Pois, que é isso? Ele fez assim, aqui tem 50 milhões de ienes. Eu tirei do banco esses 50 milhões de ienes. A minha esposa não sabe que eu tenho esses. Eu tenho uma conta reserva, eu tenho uma outra conta reserva, que minha esposa não sabe que eu tenho essa conta. E, na verdade, eu tenho 2 empresas de transporte, que a minha esposa também não sabe que eu tenho essas 2 empresas de transporte.
Então esses 50 milhões de ienes aqui é fruto da empresa de transporte que eu trabalho. Aí, você acredita, gente? Ele tinha até essas duas empresas e a esposa dele não sabia dessas duas empresas que ele tem, e tinha 50 milhões guardado lá dentro de outra conta que a esposa também não sabia. Aí ele disse pra mim, fica quieto, e ele falou assim que ele vai dar de surpresa pra esposa dele, esses 50 milhões vai dar de presente pra ela, em forma de perdão, pedir perdão, né, pra esposa, referente à traição. Ele traiu ela, me perdoe, minha esposa, e esses 50 milhões eu tô te dando. Mas ela vai querer saber de onde que é esses 50 milhões. Será que ela vai aceitar? Eu falei pra ele, não sei, né? Eu vou dar de presente para ela, porque aí eu vou confessar que esses 50 milhões é deferido, porque eu tenho as duas empresas de transporte, que ela também não sabia, eu vou confessar isso aí. Pô, acho que ela não vai gostar nada disso, eu falei para ele, porque você mentiu, você estava traindo ela com outro amante, daí ela ficou só sabendo durante o tribunal. Agora você vai confessar para ela que você tem duas empresas de transporte, você vai confessar que tinha 50 milhões guardado em outra conta, e agora você está querendo dar esses 50 milhões de presente para ela. Vai saber se esse dinheiro é ilícito, é ilegal ou não, né? Eu não sei. Ela vai passar um monte de coisa na cabeça dela, talvez eu acho que ela não vai aceitar não, hein? Não sei, né? Não sei, né, gente? A cabeça de japonês, né? Mas eu não sei não. O cara, ele mostrava uma coisa pra mim e depois tá tudo errado. Bom, aí foi dito e feito. Ele foi lá entregar pra ela os 50 milhões de presente. Aí no outro dia ele veio com essas duas sacolas de volta pra mim. Marcos, tomou um café comigo. Marcos, eu fui dar para ela de presente, a minha esposa falou que não aceitou não. Ela falou que não quer esses 50 milhões de ienes não, e ela não gostou que ele escondeu que ele tinha duas empresas de transporte, e ele também que tinha esses 50 milhões, ela falou que não sabia, então escondeu dela que tinha amante de empresa de transporte e 50 milhões de ienes, então ela não gostou, então ela falou que ela não quer mais morar com ele, não aceitou os 50 milhões e exigiu o divórcio dele. E ele veio chorando pra mim. Aí eu comecei a falar a verdade pra ele. Vou falar a verdade, não, mas é lógico, a sua esposa tá certa. Eu também ficaria com o pé atrás. Da onde que será esses 50 milhões? Será que você não roubou? Da onde? Até agora ela não sabe de nada do fruto, do esforço que você teve para ter esses 50 milhões. Agora do nada apareceu 50 milhões, você vai estar dando de presente para ela. Aí ela tem todo o direito de desconfiar de você. Eu comecei a dar lição de moral nele. Nossa, ele ficou muito bravo comigo quando eu comecei a falar para ele. Ele ficou muito bravo, começou a xingar Aí, a partir desse dia, ele mandou mensagem para mim: mas você pediu a minha opinião, eu tô dando a opinião, cara. Pô, reconheça que você tá errado. Aí ele começou a xingar mandar mail para mim. Nossa, ele ficou xingando eu tinha line, né? Ele mandou mensagem para mim xingando falando, não tem nada a ver, ele misturou as coisas com o outro, parece bipolar o cara. Ele começou a xingar eu no line, né, falando pra mim ir embora pro Brasil. Aqui não é seu país, vai embora pro Brasil. Quer dizer, ele inverteu as coisas, cara. Ele veio pedir uma opinião pra mim e eu coloquei a minha visão, né, em referente ao processo dele, referente ao que ele fez, que é de errado, traiu, sei lá. Eu dei a minha opinião, porque ele pediu a minha opinião. Aí o cara começou a me atacar e me mandar mensagem e tudo. Aí eu fui até a polícia lá e dei o nome dele e falei que ele ficava mandando mensagem e falei que isso enquadra no Stalker, né, que é a perseguição, né, a lei da perseguição. Eu dei nome, tudo, o telefone dele e deixei arquivado lá na polícia. Deixei dado o pedido fiz uma queixa, né, na polícia que
Aí eu contei a história, né? Falei para ele, para o policial. Aí o policial falou para mim bloquear o telefone dele. Aí bom, bloqueei o telefone dele desde que não me enche mais o saco. Aí o policial disse que se ele continuar me enchendo o saco, é para voltar na polícia, ligar na polícia, que a polícia daria uma chamada de atenção nele e se ele continuar, manda prender. Bom, esse foi o desfecho de um japonês, uma treta de um japonês que eu tive, sendo que o japonês que eu conhecia, ele pediu minha opinião, fui dar, ser sincero, ser muito sincero com as pessoas. Na verdade, as pessoas levam por trás das coisas. Tem gente que é bipolar, tem gente que não tem duas personalidades, vai se lascar, né? O cara tá errado, atrai, mente, ainda quis falsificar, fez crime, fazer que aconteceu um acidente, que não tinha acidente de coisa nenhuma. Aí ele deve estar respondendo agora por um processo criminal referente ao falso acidente. Ele fabricou um acidente que não existia, então isso é crime. Então com certeza ele está respondendo esse processo criminal na justiça, com certeza. Ou vai preso ou vai acontecer alguma coisa com ele. Quer dar um desperto, aí se lascou, deu um tiro no pé dele, se lascando. Tenha um bom dia, gente. Você tá cansado de ouvir as tretas minhas aí, não é? Ter um monte, eu vou contando pra vocês verem. Meu dia a dia não é uma flor de rosas, não. Isso acontece muitas tretas aí, mas eu gosto de mostrar nos vídeos como que eu lido, como que eu resolvo, porque às vezes eu não resolvo, mas eu gosto de mostrar a verdade crua, nua e crua. Senão as pessoas ficam pensando que eu só ganho e só mostro sorriso. Não, eu choro também nos vídeos, fico estressado, perco bastante casos, ganho também, perco, caio, levanto, mas eu tenho aqui para mostrar para vocês a verdade crua, nua e crua, ok? Tenha um bom dia, yoroshiku, bye bye.